a sua cópia da Palavra de Deus comigo nesta noite, neste segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 33, nós leremos o versículo 1 e 2. Segunda Crônicas, capítulo 33, estas palavras: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Queridos amigos, centrado neste texto, nessa porção da Palavra de Deus, nosso título nesta noite é A Profunda Misericórdia de Deus, retratada na vida do rei Manassés. Tenho certeza que todos já ouviram o registro da história do rei Manassés. Se você pensar sobre uma conversão notável no Novo Testamento, esta poderia ser a de Paulo, um perseguidor cruel, sanguinário dos filhos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez o filho pródigo que se afundou na pocilga do pecado, a rebelião e a maldade do seu coração. No Antigo Testamento, paralelo a estes dois, está Manassés. Manassés e a sua conversão, queridos amigos, nos ensinam que a misericórdia de Deus não há limite. Ao pecador que reconhece o seu pecado e vai ao Senhor com o seu pecado em suas mãos, para o perdão, para o resgate da alma, a misericórdia de Deus alcança o mais profundo da nossa pecaminosidade. E este registro da conversão de Manassés nos é dado na Palavra de Deus como um tremendo encorajamento a buscarmos o Senhor Jesus Cristo para a salvação enquanto há tempo. Manassés foi o rei mais longo em Israel, 13º dos reis de Judá. Nesta época, Israel como país estava dividido em dois grupos: Israel em si, a região norte, capital em Samaria ou Samaria, e a parte de Judá, capital em Jerusalém. E Manassés foi um dos reis de Judá, o 13º, o mais longo a reinar em Judá e em Israel também. Seu pai, notável crente Ezequias, um homem muito piedoso, um homem que servia ao Senhor com todo o seu coração. Você deve ter lido algum registro histórico sobre Ezequias. Foi ele quem construiu aquele túnel, uma espécie de túnel aqueduto, condutor de água, desde uma fonte externa de Jerusalém para dentro de Jerusalém, quando ele ouviu sobre a vinda de Senaqueribe e a destruição de Jerusalém. Foi ele quem construiu o poço de Siloé, e nós lemos tanto a respeito deste poço no Novo Testamento, e ainda está lá. Você visita Israel, você consegue entrar por este canal, fora dos muros de Israel, Jerusalém, até chegar ao poço de Siloé. Você já deve ter visto na internet também aqueles tablets em argila, escritos em argila, recuperado ali de Israel, sobre a invasão de Senaqueribe em Laques, uma cidade próxima de Jerusalém. Jerusalém não chegou a ser invadida por ele. O Senhor mandou de volta aquele exército pagão, mas eles destruíram a fogo a cidade de Laques. E todas as evidências, todo o registro desta batalha, como eles tomaram Laques, cercearam e construíram aquela grande ponte de terra para entrar na cidade, a destruíram por inteiro, levando muitos daqueles judeus para a Síria, e ali estabeleceram um povo pagão que posteriormente se tornou os samaritanos, aquela mistura de judeus e pagãos. Assim foi Ezequias, o tempo de Ezequias, e o seu filho, o filho de um homem tão piedoso. Bem, aqui está ele, Manassés. Mas as obras de Manassés são registradas aqui também em detalhe. No versículo 2, tristemente nós lemos estas palavras: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos, isto é, os altares que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Em outras palavras, ele reverteu toda a obra que o seu pai Ezequias realizou em Judá. E ele adotou a divindade cananeia Baal como Deus nacional de Israel. Baal, você sabe, o Deus do relâmpago, do trovão, entre os gregos, muito conhecido, entre os vikings e celtas, Thor,
Estas divindades pagãs que nascem na Babilônia mudam seus nomes e se espalham por todo o mundo. Ele adotou uma divindade cananeia. Estabeleceu esta divindade como Deus de Israel e o seu culto e os seus sacrifícios e todas estas coisas. Um homem ultra pagão. E quando nós começamos a ler a respeito do seu currículo e o que ele realizou, a adoração dos astros, o culto como dos sírios, as estrelas, as galáxias, as constelações, ao zodíaco, tudo vindo da Babilônia também. Um homem cruel, edificou altares na casa do Senhor, versículo 4, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome. No templo ele edificou ídolos a esses deuses. E fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rimom, um deus cananeu chamado Moloque, uma grande, imensa, gigantesca estátua de bronze oca, onde era preenchida com lenha e fogo era aceso até aquele metal se tornar vermelho, com os braços estendidos, e ele passava, isto é, colocava os seus filhos, não um, mas vários bebês, em sacrifício para queimar nos braços ardentes daquele Deus. Um homem ultra pagão. E nós lemos que no versículo de número 8, ou melhor, 6, ele fez coisas tremendas. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rimom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O homem era um bruxo, o homem fazia bruxaria, o homem era cercado de outros bruxos, e cheio de mandingas e de agouros, um feiticeiro, consultava espíritos adivinhadores e se envolvia com tudo aquilo que é abominável diante dos olhos de Deus. Ele rejeitou seu Deus e ele se comportou de uma maneira tão absurda que nos é dito na palavra de Deus que nenhum dos povos cananeus se comportou desta maneira em que Judá se comportou através de seu rei Manassés. Realmente tremendo isso, não é? E ele foi advertido pelo Senhor no versículo 10, e falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não deram ouvidos. E o Senhor o advertiu. E Manassés começou a perder guerras, mas ainda assim, apesar dessa advertência, ele não retrocedeu, não se arrependeu, não buscou o seu Deus. E tudo isso que nós lemos aqui, queridos amigos, perceba quão contemporâneo é. Nos recorda a nossa sociedade, os dias em que nós vivemos. Um povo, Brasil, que se diz cristão, mas que abandonou o seu Deus. E tudo aquilo que é contrário à moral divina, à santidade de Deus, é hoje não somente propagado, mas aplaudido e sancionado. E nós lemos neste versículo de número 9, que Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Como ele fez isso? Muito provavelmente ele alterou o sistema educacional daquela nação e reescreveu o currículo didático daquela nação para que aprendesse idolatria e feitiçaria e tudo aquilo que é imoral e vulgar. Será que há alguma diferença da nossa sociedade que tem abandonado o temor ao seu Deus? E no lugar promovido e reescrito os nossos currículos, a nossa legislação e tudo mais, para aplaudir, sancionar e chamar de bem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Não há grande diferença, queridos amigos, no Brasil de nossos dias e Judá de Manassés. Uma sociedade como essa, nunca houve tamanha vulgaridade, extrema sensualidade, sexualidade em nossos dias, aberta, promovida. Coisas que há 20 anos atrás apenas você ficaria horrorizado em ouvir e não falaria sobre estas coisas, jamais se veria isso na televisão. Hoje é amplamente promovido e divulgado aquilo que é contrário à criação de Deus. Essa é a nossa sociedade. Homens vivendo para si mesmo, e aqui está Manassés. Ele vivia para o Deus eu, o Deus ego, tudo é o que lhe importava. Agora a pergunta deve ser feita: como foi que ele chegou a esse ponto extremo? O que levou Manassés a chegar a este ponto extremo, como um pagão, um bruxo, ímpio em toda aquela terra? Bem, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: talvez foi o sucesso que ele obteve muito cedo. Manassés, ele começou a reinar junto com seu pai aos 12 anos de idade,
treinado pelo seu pai. Quando seu pai falece, ele tinha 23 anos de idade, ainda novo também. Ele herda um reino, Judá, Jerusalém. Alguém poderia dizer, bem, foi o sucesso que subiu a cabeça dele, ele era um neófito muito novo, tendo acesso a poder, a tudo mais, isso levou a agir desta maneira. Não, porque ele foi treinado desde os 12 anos de idade com seu pai. Ele não começou de repente, o reinado não caiu em seus braços do nada, de repente, de um dia para outro. Ele foi treinado aos poucos. Esse não é o caso de Manassés. Talvez alguém poderia dizer, bom, às vezes as pessoas se tornam terríveis como resultado de aprendizado, do exemplo dos pais. Ali está um filho iracundo, colérico, porque um pai iracundo, colérico. Mas esse não foi o caso de Manassés. Ele tinha como pai Ezequias, um rei piedoso. Talvez alguém poderia dizer, foi a falta de educação, não recebeu uma educação formal, correta, com princípios. Isso pode acontecer às vezes com algumas pessoas sendo privado dos princípios de sociabilidade, da lei, e se tornaram uma pessoa sem lei, sem respeito por nada. Sim, realmente, isso pode levar uma pessoa a se tornar um sujeito rebelde, anarquista, que não tem respeito por ninguém, por nada, senão pelo seu próprio desejo e interesse. E ninguém significa nada, não há autoridade. Realmente isso pode acontecer, mas esse não é o caso de Manassés. Manassés recebeu a melhor educação possível em sua época, sendo ensinado e treinado em Jerusalém, na corte, com seu pai. Às vezes alguém desculpa na pobreza, na pessoa que lhe é privado coisas básicas da vida, pode vir a se revoltar grandemente, se tornar uma pessoa vil, um ladrão, uma pessoa violenta, uma pessoa sem lei, sem rumo. Esse também não é o caso de Manassés, criado na corte. Talvez alguém diga, bem, o caso dele pode ter sido ignorância das coisas de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus. Ele não sabia. E alguém pode se desculpar dizendo isso. Fulano não sabia que a lei dizia isso, por isso ele fez aquilo. Não, queridos amigos, aqui está Manassés. E Manassés foi contemporâneo de 5 profetas com quem ele aprendeu: Oséias, Joel, Naum, Abacuque e Isaías. Ele aprendeu destes todos, sobretudo Isaías. E você pode pensar no grande Isaías. Se você ler o texto de Isaías, querido amigo, aqui está um profeta de Deus, mas pense na capacidade literária desse homem. Se nós vemos as nuances de diferença entre um profeta e outro, como Deus realmente usa, não é a capacidade inata do ser humano, daqueles que ele chama. Mas veja Isaías, a grandeza, a estrutura da linguagem, as figuras de linguagem, a profundidade, a clareza da narrativa. E Manassés ouviu isso, porque Isaías morreu 2 anos antes de Manassés se tornar o único rei de Judá aos 23 anos. Por mais de 20 anos, ele aprendeu ouvindo de Isaías. Imagina o que era ouvir um sermão de Isaías, com tremendo. Palavras gloriosas, claras, recebidas do Senhor. Este não é o caso de Manassés. Ele não era ignorante a respeito da lei de Deus. Era dito que o rei de Israel, de Judá, deveria ler a lei de Deus todos os dias. Uma cópia especial do livro da lei era dado aos reis para que meditassem. Ele tinha a palavra de Deus em suas mãos. O que o levou a esse ponto? O que o tornou um monstro como este? Queridos amigos, a resposta é essa. Foi a sua própria iniciativa. Ele tomou esta decisão, a decisão de afastar-se de seu Deus. É muito interessante o significado do nome Manassés. Manassés é um nome histórico. Você se recorda, um dos filhos de José no Egito, Manassés o primeiro, segundo Efraim. E Manassés significa o Senhor fez esquecer. Fez-me esquecer, porque José esqueceu-se da sua dor, do seu trabalho no Egito com o nascimento do seu filho. Mas é interessante como este nome se encaixa neste rei Manassés, séculos depois de José. O homem que se fez esquecer. O homem que deliberadamente decidiu esquecer. O homem que escolheu esquecer de Deus. Manassés se encaixa perfeitamente nesse nome.
E aqui está a essência do seu pecado. E deixe-me dizer isso. Esta é a essência, o germe, a semente de todo e qualquer pecado. O pecado pode ser definido assim: esquecer-se de Deus propositadamente, abandonar a Deus propositadamente. Ele decidiu esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Imagine você ouvindo Isaías. Abra comigo em Jeremias no capítulo 2, versículo 17. Aqui está a essência do pecado, mais uma vez sendo repetida. Jeremias capítulo 2, versículo de número 17. Porque o meu povo, versículo 13 na verdade, comecemos aqui. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Deixar a Deus, voluntariamente virar as costas para Ele, se afastar do Deus vivo. Esta é a essência do pecado. Veja o versículo de número 32, é repetido: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos, todavia o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Esta é a essência de todo o pecado. É voluntário, é uma escolha que é feita. Eu decido colocar Deus de lado da minha vida. E eu mantenho as coisas espirituais da palavra de Deus, a respeito de Deus, um pouco na sombra da minha vida, ali no canto. Eu me mantenho em um estado de semi-ignorância espiritual, propositadamente, para não me achegar próximo da verdade de Deus. Todos nós fomos criados com este instinto de que há um Deus, o Senhor, e que a morte não é o final da existência, e que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Nós não surgimos do nada, mas nós mantemos estas verdades de lado e nos permitimos continuar ao longo de anos e anos de vida em um estado de semi-ignorância espiritual. Propositadamente eu não quero conhecer a fundo, porque eu sei que isso vai me confrontar, e eu sei que eu vou ter que deixar certas coisas desagradáveis a Deus. Eu não quero. Eu me mantenho em estado de semi-ignorância espiritual. Deixar a Deus, esquecer-se de Deus. Manassés. Me recordo, há alguns anos atrás, havia um paleontólogo norte-americano, criado em uma família judaica, chamado Stephen Jay Gould, muito conhecido e renomado pela sua defesa da teoria da evolução. Embora criado em um contexto de temor a Deus, apesar da família ser de base judaica liberal, ele aprendeu os princípios sobre o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e leu estes primeiros livros da Bíblia, a origem, o registro da criação. E um dia, sabendo que não poderia tirar essas verdades da sua mente, ele se tornou um ateu, ou melhor dizendo, um agnóstico. E ele declarou em uma certa entrevista, e você pode encontrar isso na internet, como foi que ele deixou a Deus. E ele disse sem vergonha, de maneira direta: houve um momento em que eu quis crer que Deus não existia. E eu decidi crer assim e viver assim. Foi voluntária a sua descrença. Foi voluntário o seu afastamento de Deus. E aqui está a essência do pecado de Manassés. Mas o que Manassés se esqueceu? O que ele abandonou propositadamente? Queridos amigos, aqui estamos nós neste mundo, criados pelo Senhor, pertencendo a Ele. E nós esquecemos que nós temos uma dívida com o nosso Criador. Nós temos uma dívida porque nós pertencemos a Ele. A nossa vida pertence a Ele. E talvez você não tenha adorado da maneira em que Ele exige ser adorado, buscado e conhecido em Sua palavra. E talvez você tenha sonegado por muitos anos a adoração ao teu Criador. E tenha escolhido, na verdade, se esquecer de Deus, se esquecer das tuas obrigações para com teu Criador, que é buscá-lo, conhecê-lo, reconhecê-lo e preparar-se para a eternidade. Nós temos uma dívida para com o Senhor, uma dívida de pecados, coisas que fizemos, pensamos contra Deus, contra a sua criação. Quantas vezes, indireto ou diretamente, nós culpamos a Deus pelas tragédias deste mundo ou coisas que acontecem conosco quando as coisas não vão corretamente.
Nós temos tantas dívidas. Ele se esqueceu também de suas obrigações. Ele era o representante do Senhor em Israel, o rei que deveria conduzir e instruir aquele povo a buscar o Senhor, a servi-lo, a amá-lo. Ele se esqueceu de seu pai, que havia o treinado no conhecimento do Deus vivo e no temor do Senhor. Ele se esqueceu do exemplo de seu pai. E ele se esqueceu da mensagem de Isaías. Você pode conceber isso? Esquecer-se voluntariamente das palavras do profeta Isaías. Ele se esqueceu da história de Israel e começou a viver como se tivesse sido o único rei de Israel. Aqui estou eu, ninguém antes de mim, depois de mim ninguém também. Eu sou o rei, eu sou a grande pessoa, o grande ser neste reino. Nem Deus em cima, nem inferno embaixo. Eu decido escolher que nada disso existe e que não é um dia de prestar contas, e eu vou viver desta maneira. Eu escolho não crer em Deus, eu creio que Ele não existe e assim eu vou viver como se Ele não existisse. Mas quão infantil isto é, queridos amigos, porque Deus não deixa de existir porque nós não cremos nele. Mas assim se comportou Manassés. O seu ego era tão grande. E o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Eu mantenho a mensagem do Evangelho o mais vago possível na minha mente. Eu me distancio gradativamente do Evangelho. Eu ouço certas ideias e ensinos que me dizem que eu sou agora uma pessoa independente. Sim, eu fui criado nesse sistema ocidental, cristão, meus pais, ou a cultura, mas eu cheguei a uma idade em que eu sou um ser independente. Então eu vou lidar com estas coisas com o meu grande intelecto. Eu vou pensar que Deus não existe. Eu vou rejeitar estas coisas e manter tudo low profile, tudo quietinho ali. Não é? Eu não quero que estas coisas subam à minha consciência. Eu não quero ficar pensando que eu sou um pecador, que a Bíblia é verdadeira, que Deus é um Deus que vê a minha vida, lê o meu coração e os meus pensamentos, porque isso vai dizer que talvez eu esteja errado diante de Deus. Assim eu prefiro e escolho esquecer de meu Deus e colocar estas coisas de lado. Mas ele não quis ouvir a Deus. E no versículo 10, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, e nós também não damos ouvidos. E o Senhor, que é tão misericordioso, Ele argumenta com a nossa mente. Deus é um Deus que argumenta racionalmente conosco, e nós lançamos de lado os argumentos de Deus. Ele mostra que a sua palavra é verdadeira de tantas maneiras em nossa experiência, nos recordando as verdades que nós aprendemos um dia, que há um Deus verdadeiro e que nós estaremos um dia na presença dele para prestar contas, e que nós somos pecadores aos olhos de um Deus santo e precisamos do perdão de Deus. Ele nos recorda isso por certas situações na vida, certos acontecimentos, certas descobertas, e nós não queremos ouvir a Deus. Querido amigo, quantos mensageiros Deus já enviou à tua vida? E por mensageiro eu quero dizer esses momentos em que você teve uma percepção clara da existência de Deus, do conhecimento que Deus tem da sua vida diária, da eternidade, e você não ouviu e não retornou a Ele, e preferiu voluntariamente colocar estas coisas de lado de uma maneira tão orgulhosa. Será que este é o caso de alguém aqui nesta noite? Esquecer-se voluntariamente, abandonar voluntariamente a Deus, como se fosse maior que Ele, como se uma gota fosse maior que o oceano, como se com o meu pequeno intelecto, baseado em umas migalhas de informação que eu adquiri em poucos anos de vida, eu posso agora dominar a Deus e dizer, checkmate, tu não existe, eu cheguei à conclusão. Não, queridos amigos, isso é uma escolha que nós fazemos. Não crer, fechar os olhos, imaginar que tudo que Ele criou e quem Ele é e a sua revelação não é nada para mim. Eu vou seguir em frente. Veja Manassés e toda a história de Israel. Eu me esqueço milhões de pessoas, talvez muito mais inteligente e capaz do que eu e todos nós juntos, que olharam para Deus e se humilharam debaixo da sua poderosa mão, tendo reconhecido o Criador dos céus e da terra. Eu me acho superior a estas coisas. Oh, querido amigo, quão triste é abandonar o Senhor desta maneira. Mas algo aconteceu, nós lemos no versículo 11.
Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, Babilônia, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. A cidade foi invadida, ele foi preso, em seu nariz colocaram uma argola como um anzol e uma linha, ele foi puxado desta maneira, andando a pé por dias e dias, como um escravo, como um animal que foi capturado. Aquele homem que se gabava de tantas coisas: eu sou o senhor do meu destino, sou eu quem decido a minha vida, o que eu creio, o que eu não creio. Aqui está, como um animal agora, menos que um ser humano. Mas os seus olhos então se abrem pela primeira vez, e ele, angustiado, versículo 12, orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Observe estas palavras. E ele, angustiado, nós podemos dizer, lembrou-se do seu Deus. E orou de veras, de verdade, de fato, ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Os seus olhos se abriram. Naquele lugar terrível, Babilônia, em um calabouço como um animal, ferido, humilhado, ele se lembrou. Os seus olhos se abriram e ele se lembrou. E talvez ele tenha dito a si mesmo: será que há para mim alguma esperança entre todos os homens? Depois de tudo que eu realizei. Eu me recordo nos anos 90, talvez você se recorda, 92, 94, depois do escândalo de Fernando Collor, não é? A morte de PC Farias e o seu impeachment, todas aquelas coisas que começaram a borbulhar e aparecer sobre a sua vida pessoal. Como ele andava com um bruxo ao seu lado o tempo todo. E quantos animais e bois e galinhas sacrificou no cemitério ali de Brasília. E quanta corrupção, e quanta maldade, e quanto crime. Junte isso aí e multiplique a uma potência de 10. Aqui está Manassés, envolvido com espíritos adivinhadores, um homem profano, imoral, que trouxe imoralidade para o Deus de Israel, aqueles deuses imorais em suas estátuas, dentro do templo do Deus vivo. Violento, nos é dito que ele encheu a cidade de sangue, ele tinha os seus agentes que capturavam homens e mulheres contrários ao seu regime, os matavam, os faziam desaparecer, não é como a KGB na Rússia. Junte todas essas coisas, aqui está Manassés, um homem que escolheu desprezar a Deus e viver para si mesmo. E aqui neste calabouço, nesta prisão, como um animal, talvez, muito provavelmente, sob uma sentença de morte, ele se humilha diante do Senhor. Será que há alguma esperança para mim? E ele se lembra, quero crer, das palavras do profeta Isaías. Provavelmente ele se lembrou de palavras como essa de Isaías capítulo 55, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Ali naquela prisão, certamente ele ouviu todas essas palavras, foram registradas como o rei, ele era obrigado a ler essas palavras. Isaías 55, versículo de número 6 e 8, Isaías pregando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Observe agora: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu costumava pensar que este versículo quer dizer apenas o seguinte: os pensamentos de Deus são muito mais amplos, porque Ele vê tudo, Ele é sábio. Os nossos são pequenos, restritos. Mas não é exatamente isso que o texto está dizendo. É no contexto da misericórdia de Deus. Observe, Ele chama ao arrependimento: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Deus se compadecerá. Torne para o nosso Deus. Ele é grande em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos. Quais são os nossos pensamentos?
são o seguinte: ele fez toda essa maldade, e ele viveu assim, e feriu pessoas, e desonrou o seu Deus e o seu Criador, e tudo isso, vamos acabar com ele. Amarra ele, começa a arrancar a pele dele, toca fogo, põe o dedo no liquidificador e o resto do corpo. Esses são os nossos pensamentos. O que este homem fez, o que esta mulher fez, o que ele merece é a morte, é ser enforcado em praça pública. Esses são os nossos pensamentos, mas esses não são os pensamentos de Deus. Ele diz: deixe o ímpio o seu caminho mau, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esses são os caminhos do Senhor. Nós não entendemos isto, não é? Eu me recordo, há mais ou menos 9 anos atrás, evangelizando um senhor já idoso, um judeu. Depois de muitas semanas estudando a palavra de Deus, nós chegamos a este ponto, falando sobre a misericórdia de Deus e tentando comunicar o coração de Deus aqui na palavra, a misericórdia, o amor de Deus. E aquele homem parou em determinado momento e disse: eu não posso aceitar isso, eu não consigo. Então o sujeito pinta e borda, e é só se arrepender e Deus o perdoa, ele dá o céu? Eu não aceito isso, eu não aceito isso. Ele tem que fazer por onde? Ele tem que pagar. Esses são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são tão diferentes, porque Deus é cheio de graça e misericórdia. E quando Ele enviou o seu próprio amado Filho a este mundo para morrer e sofrer daquela maneira, ali Ele estava colocando sobre o Senhor Jesus Cristo como um sacrifício a punição, a dor que todo pecador arrependido merece, para que por meio das dores, do sofrimento, do que Ele fez, o pior dos pecadores pudesse encontrar a misericórdia de Deus. Queridos amigos, essa é a extensão do amor de Deus. Não há um limite à nossa pecaminosidade que a graça e a misericórdia de Deus não possa alcançar. Talvez alguém se encontre em um estado assim e diga a si mesmo: eu já passei do limite, eu fiz aquilo que eu disse que não faria tantas vezes, e há coisas que, se as pessoas soubessem, elas me odiariam e me detestariam e saberiam que não sou exatamente aquilo que eu pareço ser. E se nesta noite aqui fosse colocado um telão de alta resolução de imagem e som, e as coisas que eu já pensei, busquei, desejei fossem colocado aqui, eu me encolheria nessa cadeira e desejaria um buraco na terra para assumir. Talvez você sinta e pense desta maneira: será que Deus pode me perdoar? Aqui está o amor de Deus. Se não fosse misericórdia, queridos amigos, todos nós seríamos completamente condenados, porque todos nós pecamos contra Deus. Ouça essas palavras: volte-se ao Senhor. Veja o capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Sabe isso que deve ter recordado Manassés? As palavras do seu tetra, 10º avô, 13º avô, Davi, nesse salmo de número 36, no versículo de número 5. Ouça essas palavras do seu antepassado, crente em Jesus Cristo, Messias, Davi, no salmo de número 36, versículo de número 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Será que Deus pode me perdoar? Será que Ele irá me aceitar depois de voluntariamente tê-lo rejeitado? As misericórdias de Deus são tão grandes. A misericórdia de Deus, querido amigo, é maior que o teu pecado. Elas chegam às altas nuvens. Pode ser tão profundo, não é? A nossa culpa. A misericórdia de Deus oferecida através do Senhor Jesus Cristo a um pecador convicto de seus pecados é tremenda. E Jesus Cristo, ao levar sobre si naquela cruz a punição de um pecador, Ele agora está apto a perdoar e a salvar perfeita, completa e inteiramente qualquer pessoa que vá a Ele em verdadeiro arrependimento
Entregue a sua vida por inteiro a Ele. Ele se recordou. Eu creio que ele deve ter se recordado dessas palavras de Isaías no capítulo 1, os versículos 4 e o versículo de número 18. Você se recorda dessas palavras? Ouvindo ali, talvez, na sua adolescência, as palavras deste grande servo do Senhor, pregando o evangelho da graça redentora, em Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, este chamado maravilhoso do versículo 18: vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Certamente Manassés lembrou-se dessas palavras. Ele deve ter lembrado sim das palavras de Isaías, no capítulo de número 56, também aquela grande profecia a respeito do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías proclamou, ele deveria estar ali ouvindo essas palavras. Versículo 4 do capítulo 53, verdadeiramente ele, Jesus Cristo, o Messias, tomou sobre si mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, hematomas, fomos sarados. Ele lembrou-se do Deus que ele rejeitou, que ele esqueceu voluntariamente. Ele se lembrou que Deus é misericordioso. E ao pensar sobre os inúmeros deuses que ele adorava, falsos deuses, ele comparou com Jeová, com o Senhor. Não há misericórdia nestes deuses, eles são implacáveis. Eles não são saciados por nada. Eles são tão perversos e malignos, mas Jeová é misericordioso. O Senhor, ele é misericordioso. Há misericórdia em Deus. Ele se lembrou destas coisas. Isaías morreu quando Manassés tinha apenas 21 anos de idade. 40 anos depois, preso, encarcerado em uma prisão na Babilônia, ele está agora com 61 anos de idade. 40 anos de rebelião. Poderia Deus me perdoar a mim depois de 40 anos de rebelião? Um histórico terrível. Sim, Deus irá perdoar todo pecador que verdadeiramente reconhece o seu pecado e se arrepende diante do Senhor. E aqui nós temos a oração deste homem. Nos é dito que ele ora ao Senhor. A oração em si não é registrada aqui, mas neste versículo nós lemos a respeito da sua oração. Versículo de número 12, ele angustiado orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor, ele é Deus. Ele conheceu o Senhor. Você já conheceu a Deus de verdade? Ou a sua fé e conhecimento de Deus é uma fé, um conhecimento apenas emprestado dos pais, da sociedade? Você o conhece pessoalmente, de veras? Você já orou a Ele como Deus que é real, vivo, que conhece a minha, a tua pecaminosidade, mas que está pronto a perdoar? Você conhece pessoalmente o Deus vivo por experiência? Ele conheceu que o Senhor é Deus. Talvez não, certamente ali, ele derramou a sua confissão aos pés do trono do Senhor, e toda a sua alma, e pediu perdão. É isso que nós devemos fazer.
derrame o seu arrependimento aos pés do Senhor, confesse tudo a Ele. E conforme você faz isso, querido, não oculte nada, diga tudo a Ele. E diga que você merece ser punido pelo Senhor. E lembre-se quão misericordioso Ele é. E diga como Ele promete salvar o pecador arrependido. E conforme você faz isso, ao mesmo tempo, entregue a sua vida a Ele. Tire do altar o Deus eu, o Deus ego. Veja o que Ele fez. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, versículo 15, ídolos, como também todos os altares que tinha edificado. Essa é a verdadeira transformação de vida. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, adoração ao Deus vivo. Versículo 18. O restante dos seus atos, Manassés, sua oração ao seu Deus, as palavras dos videntes e videntes aqui é profetas, que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu fiz coisas tão horríveis, eu sou uma mancha na história de Israel, mas ainda assim eu irei registrar estas coisas, para que todos vejam que onde abundou o pecado, a graça de Deus foi maior. Para alguém que andava em profundas trevas, brilhou a luz do Senhor. Veja que transformação. E veja como a humildade agora entra no seu coração. Aquele homem cheio de si. Versículo 20. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Ele não queria ser sepultado no cemitério real com os demais reis. Não, eu não sou digno de ser colocado nessa linhagem. Veja o que eu fiz. Sepultem-me em minha casa apenas. Que transformação, que transformação. Há uma mudança. Querido amigo, estas palavras me recordam das palavras daquele outro homem do Novo Testamento, muito parecido em certo sentido com Manassés, o apóstolo Paulo, que lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, diz essas palavras. Observe este currículo. Talvez este seja o teu e o meu currículo. Não erreis, não entrarão. Versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis nem os fornicadores. Sexo fora do casamento. Ou adultério, nem os idólatras, de cantores, de jogadores, de ideias, de pessoas, nem os adúlteros, nem os efeminados. O sentido de efeminado aqui é mulherengo, aquela pessoa que não consegue tirar os olhos do corpo de uma outra pessoa, nem os sodomitas, homossexualismo, nem os ladrões da felicidade alheia, de objetos alheios, por menor que seja, nem os avarentos que amam a posse e o dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, fofoqueiros, intrigueiros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja isso, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Manassés, lavado pelo sangue precioso de Cristo. Como? Cristo ainda não tinha vindo. Ele olhou para a frente, para o Messias, aquele de Isaías 53, 55. E pela fé no Salvador, ele foi a Deus em arrependimento, crendo que Deus enviaria um Salvador que pagaria em seu lugar. E é desta maneira que você encontra reconciliação com Deus. Você olha para trás, para Cristo. E assim você vai a Deus em oração, em arrependimento, sabendo que Deus enviou o Salvador para levar até os teus pecados, se você for a Ele. Mesmo hoje, querido amigo, Ele te salvará. E veja o que acontece com Manassés. Ele orou ao Senhor e logo o Senhor perdoou. E quando você fizer isso de toda a tua alma, de todo o teu coração,
Não irá demorar muito tempo para você saber que Ele te perdoou, que Ele te salvou, que Ele te fez um filho de Deus. É tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Não demorará muito tempo, depois que você for inteiramente a Cristo, para saber que Deus lembrou-se de você. Você rejeita o Senhor aqui, Ele te rejeita na eternidade. Você se esquece dele aqui, Ele te dirá: nunca te conheci. Você o busca aqui do jeito que você está, como um pecador, e Ele se lembra de você. E Ele te dá a Cristo. E a sua morte e o seu sofrimento são contados como crédito em teu lugar para a tua salvação. É maravilhoso o Evangelho. É maravilhoso o Evangelho de Cristo Jesus. Este é o Evangelho da graça redentora de Deus. Vá a Ele, se entregue, ore, entregue a tua vida, confesse tudo, e Ele te salvará. É uma promessa de Deus que não pode mentir. Este Deus que te vê aqui e a mim agora, diante de quem nós estaremos em pouco tempo, um Deus de misericórdia e compaixão. Vá ao Senhor Jesus, querido amigo. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus excelso, santo e todo-poderoso, grande é o nosso pecado. A rebelião, Senhor, que move em nosso coração é tão imensa. E o orgulho, Senhor, e a violência dos pensamentos contra a verdade, quão irracional conseguimos ser, e levantar o punho da razão, da mente, do coração, das emoções contra o Deus vivo, é nos lançar contra Cristo e sua palavra e cairmos sobre a rocha eterna com críticas. Quão insanos e insensatos conseguimos ser. E ainda assim o Senhor nos chama e arrazoa e raciocina conosco que, se voltarmos a Ti, os nossos pecados serão perdoados, que a Tua misericórdia será derramada em nosso coração, e o Senhor nos perdoará e nos aceitará como filhos de Deus. Que amor tão grande, ó Senhor, constrange-nos nesta noite por este amor, enquanto há tempo, antes que seja tarde, a luz deste mundo se apague para cada um de nós. Enquanto há tempo e oportunidade, ouve nosso clamor e salva almas para a glória de Cristo. É o que te rogamos em nome dele e para o teu louvor, ó Pai. Amém.